1 Samuel, capítulo 22, versículo 18 e 19. Diz assim: Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes. E matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois e jumentos e ovelhas passou a fio da espada. E aí, pessoal? Passagem meio pesada essa que eu escolhi para falar hoje, não é mesmo? Esse é o meu segundo podcast de libertarianismo cristão que eu faço, então se você ficar com alguma dúvida em algo, eu vou trazer outros podcasts futuramente com embasamento bíblico, embasamento teológico, a respeito da ilegitimidade do Estado e de como a existência dele não condiz em nada com o que o cristão acredita. Então, se vocês gostarem do conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sempre por dentro dos vídeos. Mas continuando, a passagem que eu li no começo aqui do vídeo, em 1 Samuel 22, diz respeito ao rei Saul. Antes de eu ter que falar sobre Saul, eu recomendo que assistam outro vídeo que eu fiz aqui sobre 1 Samuel 8, para entender um pouco como era a formação política do povo de Israel antes deles terem que pedir um rei. Antes de terem um rei, a formação governamental deles era tribal, era descentralizada, eles tinham juízes populares para julgá-los e liderá-los. E também era bastante presente eles consultarem os profetas, que, a princípio, a política deles era teológica. Eles dependiam inteiramente de Deus, de acreditar em Deus, de confiar na sua promessa e servi-lo, mesmo que não vissem Deus. Mas eles tinham os profetas, que eram a porta-voz de Deus, e eles tinham os juízes, que eram homens valentes, guerreiros poderosos, destemidos, com um forte senso de liderança, para batalhar contra os inimigos de Israel e livrar eles da mão dos inimigos quando fosse necessário. Quando eles pediram um rei a Deus, Deus disse a Samuel que eles não estavam negando a Samuel, eles estavam duvidando de Deus, duvidando do governo de Deus, da aliança que ele tinha feito com Moisés, com Isaac, Abraão e Jacó, mas mais precisamente com Moisés, no deserto. Mas, como Deus respeita as nossas escolhas, ele consentiu, tá, com o povo e autorizou Israel ter um rei. Esse rei foi Saul. Porém, Saul, ele desobedeceu ao Senhor e por causa da sua desobediência, Deus se desagradou do seu reino e pediu que Samuel escolhesse outra pessoa para ser o rei. E essa pessoa era Davi. Eu creio que muitos aqui conhecem a história de Davi, sabem que ele derrotou o gigante Golias de quase 3 metros e também causou muita inveja a Saul. Saul sabia que Deus estava com Davi, ele sabia que Deus se desagradou dele e tinha escolhido outro para ser rei no lugar de Saul, e Saul ficou com muito medo de Davi e tentou matá-lo diversas vezes. É daí que a gente tira a passagem que eu escolhi para falar aqui. Obviamente, Davi fugiu de Saul, e em uma dessas fugas, ele se encontrou com o sacerdote Aimeleque, que lhe ofereceu pão e a espada de Golias, o gigante que ele tinha derrotado. Quando Saul ficou sabendo disso, ele foi ir lá em Aimeleque e questionou a ele por que o sacerdote Aimeleque tinha ajudado o inimigo dele, Davi. E o sacerdote Aimeleque respondeu: Quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? E Saul, full putaço, com a cabeça transtornada e cheia de demônios, não gostou da resposta de Aimeleque e matou cerca de 85 homens que se dedicavam à obra do Senhor. E isso não é tudo, pessoal. Ele também exterminou a cidade dos sacerdotes todinha, matou homens, matou mulheres, matou crianças, nem os animais ele deixou vivo. Essa passagem para mim é incrível porque ela consegue mostrar exatamente o que o poder faz com as pessoas. O que é o Estado, o que é o corpo político. E tem muitas pessoas que mesmo assim ainda insistem em defender o Estado. Porém, se elas tivessem um mínimo de conhecimento sobre filosofia política, elas veriam que é impossível conciliar uma coisa com a outra. Um livro que fala bacana sobre isso é do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Ao contrário de Thomas Hobbes, que justifica o Estado com teologia e tenta ser imparcial, só tenta, né? Mas no final defende uma monarquia cristã institucional,
Rousseau deixa escancarado que nenhuma forma de poder deve ser admissível e tolerada, e todos que adquirem poder dentro do Estado devem ser eliminados para preservar o corpo político. Ele afirma que é inadmissível que o Estado permita que a Igreja obtenha influência sobre indivíduos e que ela deve ser constantemente repelida. É dito nesses livros que, assim como indivíduos, os corpos políticos tendem a se autopreservar e eliminar qualquer externalidade que ameace a sua soberania nacional. E na Bíblia não é nada diferente disso. Saul tinha medo de Davi pra caramba. Ele sabia que Deus tinha entregado o governo dele para outro. Davi era forte, tinha influência, era famoso. É óbvio que se Saul não fizesse nada, uma hora o povo iria depor Saul e escolher Davi como um rei. E quando um rei ou um estado se sente ameaçado, nada, mas absolutamente nada é capaz de impedir suas medidas autoritárias e antiéticas. Vide o STF e a lei da censura que anda por aí, né, pessoal? Os governos são assim, não tem pra onde correr. Ninguém, em sã consciência, nenhum governador, nenhum representante político, vai abolir assim o Estado do dia pra noite com um estalar de dedos. Eles vão tentar se autopreservar através das leis, através de violência, e nada, mas absolutamente nada é capaz de parar isso, gente. Se Deus for contra o Estado, automaticamente o Estado vai ser contra Deus. Não tem o que ser discutido aqui. O Estado vai usar dos piores jeitos e das piores táticas para subjugar sua liberdade, para se manter no poder, para derrotar os seus adversários. Não existe ética, não existe democracia, não existe civilização racional quando o Estado não está agradando uma fração significativa da sociedade. Se você acha que dá para conciliar Deus e Estado, eu peço desculpas, mas este é sem dúvidas um pensamento muito absurdo e inconcebível, é coisa de criança. A Bíblia diz que não dá para agradar dois senhores. O poder divino é uma ameaça para o poder humano. Embora o poder humano seja insignificante e fútil perto da grandeza e onipotência do nosso Deus, mas governantes sempre utilizarão dos meios mais perversos e absurdos que se possa ter em mente. Matar profetas, representantes do próprio Deus, matar crianças inocentes, não é nada para aqueles que querem conservar e manter o poder para sempre. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscrevam e ativem o sininho. Críticas, elogios e sugestões deixe aqui embaixo nos comentários. Visitem os canais e páginas parceiras aqui na descrição. Lembre-se que imposto é roubo, sonegar é legítima defesa e o Estado é uma gangue. Eu espero que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. E valeu!